tiverem alguma dificuldade, vocês gritam, né? Literalmente ou não. Vocês param a minha locução, perguntam novamente, tá? É muito conteúdo para o tempo que nós temos, né? Nós estamos começando hoje, dia 4 de maio, até novembro, bastante conteúdo. Então, as aulas serão bastante densas. Gosto de fazer uma brincadeira de que para cada 1 hora de aula vocês precisam de 2 horas de estudo solitário, né? Então, revisar o conteúdo, fazer exercícios, usar monitorias. Só a aula talvez seja suficiente para relembrar, mas não suficiente para aprofundar o conteúdo da maneira que se espera. Bom, feito essa observação inicial, começar o dia, né? Como é dia 4 de maio, eu estou aqui com a minha camisetinha de Star Wars. Então, assistam Star Wars, né? Aproveitem o dia. É claro que vai ser muito difícil vocês conseguirem estudar. Aliás, eu diria que é impossível vocês conseguirem estudar o dia inteiro, os 7 dias da semana. Então, assista Star Wars, fica um pouquinho nas redes sociais. Eu sempre recomendo que os alunos procurem algumas páginas científicas nas redes sociais, né? Então, o Instagram tem as Cientirinhas, o YouTube tem a Nerdologia, enfim, vocês vão indiretamente tendo contato com o conteúdo e aprendendo coisas legais no meio do caminho enquanto vocês vão se divertindo. Tem alguns filmes também, séries que são bastante interessantes para quem está nesse período de estudo, né? Recentemente saiu na Netflix a série do Felipe Castanhari, não sei se algum de vocês viu, Laboratório Mistério, eu acho. Ficou uma série bem interessante, do ponto de vista científico, né? Um personagem ali, a atuação não é muito boa, mas cientificamente curada a ideia. Então, enfim, descansem, mas se puder fazer esse descanso ativo, indiretamente aprendendo conteúdo é sempre muito bom, tá? Então, na aula de hoje, esses são os tópicos que eu pensei. Eu sei que no Drive tem um cronograma que não é exatamente esse, é porque eu ainda não consegui acessar o Drive, estou gravando isso. Mas os conteúdos são os mesmos que estão naquele cronograma, eu só reordenei para uma sequência que eu considero um pouco mais lógica. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre epistemologia científica e química, falar um pouquinho sobre os modelos atômicos e falar de estrutura atômica, tá? Então, vamos começar propriamente com o conteúdo. Se vocês tiverem algum tipo de dificuldade, vocês abrem o microfone, vocês podem mandar uma mensagem no chat também. E se vocês não entenderem alguma coisa do que a gente vai falar. Então, aquela pergunta clássica inicial, né? Vocês consideram que a química seja uma ciência? Desculpa, um passo antes. Vocês gostam de química, sim ou não? Alguns alunos dizem que sim, outros dizem que não. E aí, já que vocês gostam ou desgostam de química, o que é química? E aí tem aquela discussão na sala, né? A gente trabalha em sala de aula de ensino regular. Muito bem, e aí os alunos chegam na conclusão de que a química é uma ciência, né? E o que é uma ciência em si? Uma das definições que eu mais gosto é essa, né? De que a ciência é uma forma de aquisição de conhecimento que segue uma metodologia específica. O objetivo da ciência é adquirir conhecimento por um método específico, né? Então, na aquisição de conhecimento, você pode englobar outras vertentes, né? Por exemplo, a religião, coisa assim. Mas a ciência, ela segue uma metodologia específica. Então, se você tem uma proposição que não segue aquela metodologia, não dá para você chamar de ciência. Por mais que seja uma forma de adquirir um conhecimento, se não está seguindo aquela metodologia, não dá para chamar de ciência. Existem várias proposições de como seria essa metodologia. A mais comum, e a que normalmente aparece nos vestibulares, é a proposição de Karl Popper. Karl Popper, ele revoluciona o pensamento científico quando ele apresenta o conceito de racionalidade. Então, aqui está um esqueminha de como seria a metodologia científica para o Karl Popper, né? Então, você tem um problema, qualquer que seja esse problema, né? O exemplo clássico é: a minha proposição inicial é de que todos os cisnes do mundo são brancos. Então, a partir desse problema, que é uma proposição inicial, Desculpa, o seu problema é a observação de cisnes, e aí a sua hipótese é todos os cisnes do mundo são brancos, né? Eu acho que. Toda vez que começar com eu acho que, você lembra de hipótese. Muitos alunos confundem com teoria, né? Ah, teoria é um achismo. Não.
A gente vai ver mais pra frente, teoria é algo cientificamente embasado. O achismo é a hipótese. Eu acho que todos os cisnes do mundo são brancos. Eu observei os cisnes, eles são todos brancos. E aí você faz uma observação detalhada e você deduz alguma coisa. Você observa vários cisnes, essa é a observação detalhada, e aí você deduz. Sim, todos os que eu observei são brancos. E aí você, para ser uma hipótese científica, ela tem que ser falseável. Ou seja, tem que ter alguma coisa que você consiga mostrar que, a partir dessa coisa, eu posso desmoronar a minha hipótese. No meu exemplo concreto, eu estou supondo que todos os cisnes do mundo sejam brancos. Como é que eu falseio essa hipótese? Eu encontro um cisne que não seja branco. Se eu encontrar um cisne negro, que demorou muito tempo para ser encontrado pelos cientistas europeus, por isso que tem toda a ideia do cisne negro na cultura popular, principalmente europeia. Se eu encontrar um cisne que seja negro, eu desmonto a minha hipótese inicial, que era de todos os cisnes do mundo são brancos. Muito bem, a partir do falseamento, né, eu consigo corroborar a minha hipótese, né? Então, se eu não encontrar nenhum cisne negro, a minha hipótese está reforçada. Se eu encontrar um cisne negro, eu tenho que voltar e reformular a minha hipótese e observar novamente, deduzir novamente, buscar um novo falseamento. É claro que quanto mais antigas as hipóteses, leis, teorias, hipóteses científicas, quanto mais antigas, mais vezes elas foram tentar, houve a tentativa de falseamento, e mais resistentes elas são, né? No ponto de vista científico. Então, é por isso que teorias como a teoria da evolução, elas são muito bem vistas e muito bem aceitas, né? Já faz muito tempo que ela foi proposta e ainda não se conseguiu desmoroná-la. Mas existe sempre a possibilidade, né? No caso da teoria da evolução, o famoso coelho pré-cambriano. Se você encontrar um coelho, um fóssil de um coelho no período pré-cambriano, você desmonta toda a teoria da evolução, porque não é um período que deveria existir esse tipo de animal. Muito bem. Então, fazendo esse disclaimer geral do que é ciência, a gente, e pensando um pouquinho na ideia do Karl Popper, que não é o único. Tá? Durante o século XX nós tivemos outros, principalmente Thomas Kuhn, Maria Lacatus. Thomas Kuhn, para quem for fazer algum tipo de carreira na área de ciência, talvez tenha ciência natural, né? Talvez tenha um contato bastante forte com Thomas Kuhn. Mas, enfim, o Karl Popper é o mais popular e é o que os vestibulares se preocupam. Então, feito esse disclaimer sobre o que é ciência, a gente tem que pensar também num outro conceito muito interessante, que é o de tecnologia. As pessoas associam as duas coisas como se fossem a mesma, né? Por exemplo, no Brasil nós temos o Ministério de Ciência e Tecnologia. As duas coisas andam muito juntas, mas não são necessariamente a mesma coisa. Está passando um carro de gás aqui. Espero que ele não fique muito tempo. A tecnologia, então, é a aplicação da ciência para um fim específico. Então, se você tem como ciência, por exemplo, a imunologia, a virologia, que é o estudo dos vírus, a tecnologia advinda desse estudo científico seria, então, a vacina, né? E existe toda uma discussão se a ciência deve ser desenvolvida sempre pensando no desenvolvimento de uma tecnologia ou não. Existem vários estudos científicos que foram desenvolvidos sem pensar numa aplicação específica e apenas muitos e muitos anos depois se viu essa aplicação. Né? Por exemplo, as leis de Maxwell. Maxwell era um nobre inglês que tinha muito dinheiro e ele sempre teve muita curiosidade sobre como ondas funcionam e como ondas se propagam no vácuo, né? No espaço, já que não tem ar. E aí ele propôs a lei de Maxwell. Se alguém for fazer carreira em exatas, tiver física ondulatória, vai esbarrar nas leis de Maxwell inevitavelmente. E durante mais de 100 anos, as leis de Maxwell eram uma curiosidade. E elas são a base do que nós chamamos de ondas de rádio e mais para frente da transmissão de internet. Então, talvez nós não teríamos nos comunicando hoje se não fosse simples curiosidade de um homem lá atrás. Mas não vou fazer essa discussão aqui. Tecnologia, então, diferenciando ciência, tecnologia e aplicação da ciência para um fim. Existe também a lei e a teoria, que são dois conceitos bastante comuns, né? A gente escuta bastante a lei da gravidade, teoria da evolução. A lei é algo que descreve como um fenômeno acontece, e a teoria descreve por quê, porque deveria estar em negrito. Por que um fenômeno acontece, tá? Então, ambas são cientificamente comprovadas, tá? Cientificamente acuradas.
teoria não é um achismo, né, em detrimento da lei. Tem gente que acha que a teoria, quando evolui, vira lei. Não, elas estão separadas. Por fim, a química, então, ela é uma ciência, ela tem suas tecnologias, ela tem suas leis, ela tem suas teorias, e ela é uma ciência de um tipo específico, que é o tipo de ciências da natureza. Então, as ciências da natureza são aquelas que buscam explicar a natureza, né? O ambiente que nós estamos. E essa ciência da natureza específica está focada na matéria, nas suas transformações, através da sua intrínseca filosofia experimental. Então, a química ela é uma ciência experimental, inevitavelmente. Um outro conceito científico muito importante, mas que na química ele é central, não se dá para fazer química sem pensar, é a ideia de modelo. Então, o modelo é sempre uma analogia ou uma generalização. E ele é sempre menos complexo do que a realidade em si. Então, ele é sempre mais simples do que a realidade em si. E aí vocês veem duas imagens. Algum deles é um pedestre? Alguns alunos talvez possam responder que sim, outros que não. A ideia é que nenhum deles é um pedestre. Os dois são representações de um pedestre. O pedestre em si, a pessoa que está a pé no trânsito, é visivelmente mais complexa que essas duas representações. Então, a primeira representação, vou chamar de primeira, então, a placa, que a maioria de vocês já deve ter visto, ela é uma representação suficiente quando você está pensando no trânsito, né? O motorista bate o olho nessa representação e já sabe que tem pedestres na região. Mas suponha que eu esteja trabalhando num sistema um pouco mais complexo, então eu quero, sei lá, estou revolucionando o modo de tirar a habilitação, e aí uma das provas vai ser, você precisa parar toda vez que vir um pedestre de camiseta verde. Uma suposição. A representação da placa não seria suficiente. Você precisaria da representação desse segundo pedestre. Essa fotinha também está no site do Detran. Está com a camiseta verde, né? Então, dependendo do seu problema, você vai complexando, né? Vai afinando, ajustando o seu modelo. Isso é muito central na química. Tanto é que nós temos modelos atômicos, não é? Então, como eu disse, a ciência, a química é uma ciência que busca avaliar a matéria e as suas transformações. E esse estudo é feito principalmente a partir da proposta de que a matéria é formada por coisinhas chamadas átomos. Os átomos, então, são o nosso objeto de estudo, né? Duas observações importantes. O átomo, todos vocês já viram essa historinha, essa palavra átomo significa sem divisão, toma é divisão, a é negação em grego, então vem do grego sem divisão. Foi proposta inicialmente por Leucipo e Demócrito, tal. Então tem muitos alunos que acham que na Grécia Antiga tinha dois caras visionários, que eram proto-cientistas, né, que eram cientistas que propuseram o átomo. Depois de muito tempo, isso foi esquecido durante a Idade Média, e aí só na Renascença volta-se a essa ideia inicial. Não foi bem assim, né? Então, Leucipo e Demócrito, eles eram filósofos, mas não eram cientistas. Eles buscavam a verdade através de uma perspectiva estritamente racional, né? Então, em nenhum momento Leucipo e Demócrito propuseram, por exemplo, experimentos para se verificar se efetivamente existiam átomos ou não, ou se a matéria era formada por outras coisas. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto importante é de que essa perspectiva materialista de Leucipo e Demócrito estava totalmente concatenada, né, numa filosofia de vida, né? Então, Leucipo, por exemplo, ele era um hedonista, ele acreditava no prazer acima de tudo, né? Então, essa ideia de que nós somos matéria vinha totalmente das propostas de Leucipo. Vinha em conjunto, né? Concatenado com essas outras propostas de Leucipo e Demócrito. Então, eles não eram cientistas, né? Não vamos dizer que tinha cientistas antigamente, depois não teve mais ciência, depois voltou a ter ciência. Não. Tinha outras propostas. Enfim, que acabaram. Essa perspectiva atômica acabou sendo abafada por Platão e Aristóteles, que foram homens muito inteligentes, mas que não concordavam com essa
com essa perspectiva da matéria, tá? Um outro ponto é que não podemos pensar que durante toda a Idade Média o desenvolvimento científico simplesmente morreu e voltou com Dalton lá na frente, né? Então nós tivemos, por exemplo, a alquimia. Se algum de vocês for fazer algum tipo seguir algum tipo de área que você tenha química orgânica experimental, né? Então, química, engenharia de alimentos, cosmética, alguma coisa assim. Eu posso dizer tranquilamente que 90% das técnicas que vocês vão utilizar foi desenvolvida durante a Idade Média, principalmente pelos árabes, né? No que nós chamamos de alquimia. Os alquimistas também não eram cientistas, tá? Eles tinham um objetivo muito específico, que era a busca do elixir da vida e da pedra filosofal. Então não estavam buscando entender a natureza, entender a matéria, entender as suas transformações. Então não eram cientistas, muito menos químicos. Mas boa parte do seu desenvolvimento, das técnicas que eles desenvolveram nas suas buscas, é hoje aproveitada pela química. Então eles foram os primeiros a pensar em organizar a matéria em forma de tabelas. Hoje nós temos a tabela periódica. Eles foram primeiro a separar materiais e ver suas propriedades, e boa parte das técnicas, como eu disse, de orgânica experimental, hoje utilizadas, vieram dessa época. O laboratório de orgânica experimental é basicamente um monte de vidrinho, coisas coloridas. Lembra bem uma perspectiva alquimista. Então, feitas essas duas observações, que Leucipo e Demócrito não eram filósofos e que a alquimia, ela foi ela mostra que não houve simplesmente uma pausa, um fim, né, um hiato no meio do desenvolvimento químico, né, na ideia de desenvolvimento científico. Nós também podemos pensar que na Europa, na Idade Média, houve um grande desenvolvimento das ciências humanas, né, principalmente filosofia e teologia. Feitas essas duas observações, nós podemos voltar para a ideia central dessa aula, que é a ideia de modelos atômicos. Então, só lembrando, os átomos, uma boa definição, é a menor unidade de matéria que apresenta características próprias. Então, os átomos são o nosso objeto de estudo enquanto químicos. Tá? E aí a gente vai propor diversos modelos que são aplicáveis em determinadas situações. Eles são as menores unidades de matéria existentes? Não. Existem partículas subatômicas, primeiro ponto. Nós vamos ver algumas delas, né? Prótons, nêutrons e elétrons, mas nós não vamos estudá-las a fundo. Elas só são úteis enquanto formam o átomo. A gente não vai estudar só, vai ter uma aula de prótons, uma aula de nêutrons, não. Elas são partículas importantes enquanto a gente está pensando no átomo. Existem partículas menores ainda do que essas, que são as partículas elementares, né? Os quarks, os bósons, tal. Para quem se interessa por essa área e enfim, gosta e quer se aprofundar na parte de partículas elementares, por exemplo, existe um filmezinho que foi feito pela TV Cultura, depois foi transformado em uma série com 5 episódios, 5 ou 6, chamado Discreto Charme das Partículas Elementares. Eu mandei o link aí no chat, para quem se interessar. Mas é só procurar no YouTube Discreto Charme das Partículas Elementares. É uma série que virou série, baseada num livro do mesmo nome. Enfim, a autora tem palestras disponíveis no YouTube para quem se interessar. É uma maneira bem interessante como porta de entrada, porque é bem didática. Até aqui tudo bem? Se não tiver tudo bem, vocês me interrompem. Muito bem, então feita toda essa proposta inicial, toda essa conversa, a gente pode começar efetivamente com o tema da aula. Então, nós vamos apresentar 4 modelos atômicos, que são os 4 principais, eles não são únicos. Tá? Durante essa mesma época que esses estavam sendo propostos, foram propostos outros, que acabaram não indo muito para frente, não muito aceitos na comunidade científica. E depois desses, o último modelo que nós vamos ver, então, foi proposto por Bohr, no início do século XX. Já tivemos muitos outros depois disso, mas eles são demasiado complexos, nós não vamos trabalhar com nenhum sistema que eles sejam necessários. Muito bem, então o modelo atômico de Dalton foi proposto por um inglês chamado Dalton, no período da Renascença, né? Então, ele tem uma muita importância no sentido de que ele é um grande pioneiro, né? Ele é o primeiro cientista a propor o átomo, né? Então, ele volta no conceito de Leucipo e Demócrito e o aplica dentro da sua perspectiva científica, tá? Não na perspectiva filosófica. Então, ele tira esse conceito de todo o emaranhado filosófico lá atrás. Para o Dalton, então, toda a matéria era formada por partículas muito pequenas, então qualquer coisa que você conseguisse dividir várias vezes chegaria nos átomos, e esses átomos eles seriam então esferas
rígidas e indestrutíveis, esferas perfeitas, né? Toda a ideia grega, matemática grega da esfera como a forma perfeita. Tá? Então, eles seriam rígidos e indestrutíveis. E uma regra é que átomos de um mesmo elemento químico são idênticos, átomos de elementos químicos diferentes são diferentes, né? E isso explicaria todo o arranjo da matéria que nós vemos, né? Por que, sei lá, uma caneca de plástico ela é mais dura do que, sei lá, um tecido. Tá vendo que o tecido é menos resistente? Porque eles são formados por elementos químicos diferentes dentro da perspectiva de Dalton. Né? Esse modelo, então, foi chamado de bola maciça, bola de boliche, mas o nome mais comum é bola de bilhar. Depois de um tempo, essa fotinho que eu coloquei aí é uma fotinho do meu primeiro semestre na faculdade, né? A gente fez uma ampola de Crookes. Né? Então, foram feitos experimentos com raios catódicos na ampola de Crookes. Thomson, principalmente, ele chegou a fazer com mais de 20 elementos diferentes. Como é que funciona, então? Você coloca carga de um lado e do outro, você coloca um ar muito rarefeito, né? Então, só um pouquinho, é quase vácuo dentro dessa ampola, e você acelera. Quando você não tem a ideia, quando você não tem os polos, é que o raio siga em linha reta, como vocês estão vendo aí. Quando você coloca um cátodo e um ânodo, esse raio de quase vácuo, ele se desvia para o lado do cátodo, né? E como isso foi feito com vários materiais, Thomson generalizou, todos os materiais devem ter isso, todos os materiais, portanto, devem ser formados por alguma coisa negativa, né, com carga negativa. E ele deu o nome de elétrons. Tá? Carga negativa foi escolha arbitrária, né? Tinha que estabelecer algo para positivo, algo para negativo, eles decidiram próton positivo e elétron negativo, e aí todo mundo usa até hoje. Cátodo é uma palavra que causa medo em muitos alunos, né? Mais pra frente em eletroquímica a gente vai ver isso, mas eu gosto sempre de lembrar que cátodo é o que recebe elétrons, seja numa pilha, seja no sistema espontâneo, seja no sistema eletrólico, cátodo é aquilo que recebe elétrons. Muito bem, então a partir desse experimento com a ampola de Crookes, observa os elétrons e aí ele faz uma nova proposição para os átomos, né? Então ele continua sendo uma esfera maciça, né? Não se pensa em espaço vazio nos átomos, ele continua sendo uma esfera maciça, mas ele é uma grande esfera de carga positiva, que nesse caso aí no desenho desse verde, com cargas negativas salpicadas, né? Uniformemente. Então tem aí as bolinhas negativas. Ele chamou desse modelo de pudim de passas, provavelmente na Inglaterra ficou muito pudim de passas. Uma analogia que eu gosto mais é polpa de maracujá. Se algum de vocês já abriu maracujá e olhou dentro, você vê a polpa amarelinha e as sementes pretas. É basicamente aquilo, né? Só que você pensar numa coisa maciça. Um experimento que veio algum tempo depois foi do neozelandês e britânico Ernest Rutherford. Então, o famoso experimento bombardeamento de folhas de ouro com partículas alfa. O que ele fez? Ele pegou essa caixinha aí branca que vocês estão vendo. Ela é um emissor de partículas alfa. Partículas alfa tem carga positiva, é isso que vocês precisam saber. Você bombardeia uma folha ultra fina de ouro, ultra fina mesmo, né? E aí você detecta no anteparo atrás, isso aí que está de verde é sulfeto de zinco. Neste anteparo, então, você observa se os raios sofreram um desvio ou não. Para cada 10 mil raios que atravessavam, um desviava, né? E aí, às vezes, esse desvio era um ângulo um pouco menor, um ângulo um pouco maior, enfim. Qual foi a conclusão do Rutherford a partir disso? Bom, deve ter um núcleo muito pequeno no centro do átomo, que tem carga positiva, porque quando meu raio com carga positiva se aproxima dele, ele desvia. Cargas iguais se repelem, então ele desvia. Mas existe uma grande região em que há um vazio e essas partículas conseguem passar sem problemas, sem desvio. Nessa grande região é onde as cargas negativas devem ficar. Eu vou chamar ela de eletrosfera. E o meu pequeno espaçozinho de carga positiva eu vou chamar de núcleo. É a perspectiva de átomo mais popular, né? O Rutherford, então ele era bastante comunicativo, ele era uma figura bastante icônica, ele era muito alto, né? Dizem que ele tinha um modelinho de planetário no teto do laboratório dele, e ele batia a cabeça nesse modelinho às vezes no passado, né? Então talvez por isso ele tenha proposto
o seu modelo atômico como modelo do planetário, que é o que a maioria das pessoas, a imagem que vem à mente da maioria das pessoas quando se pensa em átomo, né? Como eu disse, ele é bastante popular, ele é bastante para a mídia. Apesar de ter sido relativamente bem aceito pela população em geral, não foi muito aceito na comunidade científica porque desafiava todas as concepções de eletromagnetismo que se tinha. Vamos lá, se você tem uma carga positiva e você tem uma carga negativa que está em volta, está girando, por que essas... E sabendo que cargas opostas se atraem, porque simplesmente o elétron não cai no núcleo, né, positivo e desfaz o átomo. Como é que existe qualquer coisa? Esse átomo é completamente instável. Rutherford era aluno de Thomson, e o Rutherford tinha um outro aluno que, pouquíssimo tempo depois, propôs um novo modelo, o modelo atômico de Bohr. Né? Rutherford Bohr, porque é claro que o nome do Rutherford estava no trabalho também, mas foi basicamente uma proposta do Bohr. Então, o Bohr, ele começa um conceito muito importante para quem for estudar, se aprofundar na área de quântica, que é o conceito de nível de energia. Né? Então, os elétrons, eles habitam órbitas específicas, órbitas permitidas. Lá para frente, quando a gente for falar de Linus Pauling, a gente vai ver quantos elétrons podem ficar em cada órbita e por quê. Mas basicamente os elétrons estão girando em círculos com órbitas específicas, com quantidade específica de elétron, e eles não podem sair dali a não ser que você dê muita energia para eles. Né? E aí eles saem, mas aí são situações excepcionais. Essas órbitas são chamadas de estacionária. Uma pequena observação, habitam aí, tá entre aspas, porque elétrons, átomos, todas essas partículas que nós estamos falando, como constituintes da matéria, elas não habitam nada. Elas não querem, elas não vão, elas não têm vontade disso ou daquilo. É uma linguagem que a gente usa para poder, enfim, vocês entenderem um pouco melhor. Né? Caiu uma questão sobre isso, né? Sobre as perspectivas antropomórficas dos elementos. Não foi no Enem, foi em alguma estadual. Né? Então, só uma observação, a gente usa essa linguagem para facilitar o entendimento de vocês, mas as partículas, elas não efetivamente têm vontade. Muito bem, então quanto mais energético o elétron, mais afastado do núcleo, segundo a perspectiva de Bohr, e aí se inicia uma outra vertente do conhecimento que veio a ser chamada depois de mecânica quântica, né? Porque esses elétrons estão girando e eles não estão emitindo radiação enquanto estão girando. Isso contraria as ideias da mecânica clássica, né, do eletromagnetismo clássico, e aí vem a mecânica quântica. Então, esses são os principais modelos atômicos. Uma dica que eu sempre dou para os meus alunos, façam uma tabela comparativa dos 4 modelos. Né? Então, um desenho para cada um dos modelos, o nome dos modelos, as principais características dos modelos, e se quiserem, puderem, entre um modelo e outro, escrevam, entre uma coluna e outra, escrevam o que foi que levou ao desenvolvimento de um novo modelo. São os únicos modelos que existem? Não, existem modelos mais complexos. Aí eu coloquei essas várias linhas em cima. É o modelo de Sommerfeld, né? Então, ele começa com uma órbita perfeitamente esférica, e esse negócio vai virando elíptico. Isso aí é um orbital molecular. Não dá nem pra gente desenhar direito. Isso é... Existem vários outros modelos, Heisenberg, e a coisa vai piorando. Mas para todos os sistemas que vão ser utilizados no ensino médio e, portanto, todos os sistemas que serão cobrados no vestibular, esses 4 modelos são suficientes. Tá? Um outro ponto importante que começou com Rutherford, reforçou com Bohr e foi para frente é o princípio da descontinuidade da matéria. Tá? Então, você para de pensar nos elétrons, nos átomos como coisas rígidas, massivas. Né? Existe um grande espaço vazio na matéria. É muito difícil alguns alunos conseguirem conciliar esse princípio quando eles vêm sólido, né? Isso aqui fica duro, eu não estou vendo nenhum espaço vazio nele, como é que pode haver? Tá? Se você olhar muito microscopicamente, há um grande espaço vazio no átomo e, portanto, na matéria como um todo, né? Isso já foi reforçado várias vezes. Então, tentem conciliar o princípio da descontinuidade da matéria com a perspectiva de que existem elementos sólidos, né? E isso aqui não é exatamente conteúdo, mas eu gosto porque ajuda os alunos a estudarem, né? O triângulo de Johnston é uma das propostas de entendimento, né? O Johnston era um químico, uma proposta de entendimento sobre como a química funciona, né?
E aí John Stone ele coloca a química dentro de um triângulo, e nesse triângulo nós temos três pilares muito importantes, né? O macroscópico, o submicroscópico e o representacional. Então, toda a química ela tem uma perspectiva macroscópica, algo que dá para ver, se não ver diretamente, né? Vocês não estão vendo o ar da minha respiração, mas ele existe no macro, né? No ambiente. As propriedades macroscópicas são explicadas pelas suas propriedades submicroscópicas, né? Então, o comportamento de um determinado material ele é explicado por conta dos seus átomos, das suas ligações químicas, enfim, da parte submicroscópica. E tudo isso eu consigo representar de uma determinada maneira, seja por um símbolo, seja por palavras, expressões próprias da linguagem química, seja por matemática, né? Então, o bom químico ou o bom entendedor de química deve conseguir transitar muito bem nesse triângulo e conseguir enxergar essas três perspectivas de maneira mais aprofundada. Geralmente os alunos têm dificuldade em um deles, né? Então, entender onde é que está a sua dificuldade, né? Se é na representação, se é no entendimento microscópico, ou às vezes você entende isso muito bem, mas você não consegue enxergar a aplicação ou a explicação disso no âmbito macro, né? Então, entender aonde está a sua dificuldade nesses três pontos pode ser um grande facilitador na hora de estudar, porque você ataca exatamente aonde você está calculando. Bem, muito bem. Então, passados os modelos atômicos, ninguém me interrompeu até agora, vou continuar. Passados os modelos atômicos, então a gente pode ir para conceitos importantes dentro da estrutura atômica, tá? Então, aí, por exemplo, eu vou usar o berílio, né? Como meu exemplo, e aí estão as três vertentes, né? Os três polos propostos por Johnston. Então, o berílio, ele é essa rocha esverdeada. O átomo de berílio, ele é desse jeitinho que vocês estão vendo, tem 4 prótons, 5 nêutrons no núcleo, e, portanto, tem 4 elétrons. A gente vai ver que o número de prótons é sempre igual ao número de elétrons no átomo eletricamente neutro. E eu vou representar o berílio pelas letras B, né? Enfim, a gente vai aprofundar na aula de tabela periódica, mas aí tá a representação do berílio. Dentro dessa representação eu tenho o nome, eu tenho o número de massa e o número atômico. Então, vamos lá. Número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons em um átomo eletricamente neutro. Então, um átomo normal, um átomo estável, o número de elétrons é igual ao número de prótons. E o número de prótons eu posso chamar também de número atômico, eu vou representar pela letra Z. O N, então, vai ser o número de nêutrons. Portanto, o número de prótons mais nêutrons vai ser o número de massa, vai ser o número de coisas que eu tenho no núcleo do meu átomo. Tá? Um elemento químico é sempre definido pelo Z, tá? Então, ele é sempre definido pelo seu número atômico, ele é sempre definido pelo seu número de prótons. Então, o que diferencia o berílio do lítio? É o número de prótons que ele tem no núcleo, tá? Não é o número de elétrons, não é o número de nêutrons, é o número de prótons. É isso que faz o elemento químico ser um ou outro. Muito bem. Existem alguns átomos, então, que têm números parecidos, digamos assim, né? Então, isótopos, por exemplo, hidrogênio, deutério, trítio, todos eles têm um próton. Se todos eles têm um próton, todos eles têm a mesma representação. Todos eles são H, todos eles são hidrogênio. Eles são hidrogênios, a única coisa que diferencia entre eles, então, é a quantidade de nêutrons, enfiando nêutron no núcleo, tá? E aí, por conta disso, eles vão ter algumas propriedades diferentes. Então, por exemplo, o gelo, a gente vai ter uma aula só sobre água, mas vocês já devem saber que o gelo, ele começa a se formar por cima, né? Então, se você tiver um recipiente com água, um lago, a camada de gelo vai começar por cima e vai andando para baixo, afundando, digamos assim, né? Se eu tiver água deuterada, então, se eu substituir os meus átomos de hidrogênio por átomos de deutério na minha água, o gelo vai começar a se formar por baixo e vai subir, porque essa vai se tornar uma água pesada. Por exemplo, tá? Então, só dando esse exemplo, para falar então dos isótopos. Os isótopos são átomos diferentes que têm o mesmo número de prótons. Portanto, como eles são o mesmo elemento químico, a única explicação possível é que eles tenham diferentes números de nêutrons, tá?
Os isótonos são os que têm o mesmo número de nêutrons. Aí o nêutron não faz diferença para a determinação de um elemento químico, tá? Então, por exemplo, a gente tem aí o bório e o carbono, os dois estão com 6 nêutrons no seu núcleo. E, por fim, os isóbaros são aqueles que nós temos o mesmo número de massa, não necessariamente o número de prótons, o número de nêutrons, mas a massa total do núcleo ela é igual. Os elétrons a gente pode considerar que tem massa desprezível, né? Então, portanto, os íons e os átomos eletricamente neutros têm a mesma massa. Só uma outra observação, existe também os isoeletrônicos, né? Que são os átomos diferentes que têm a mesma quantidade de elétrons, mas eles são muito pouco abordados. Muito bem, então, os elétrons, como têm massa desprezível, os átomos eletricamente neutros e os íons têm a mesma massa, via de regra, tá? Então, eu arrumei e... Enfim, era para ser uma setinha. Só lembrando o que são íons, né? Íons, então, são átomos que perderam ou ganharam elétrons, tá? E essa perda ou ganho de carga negativa faz com que o átomo, em geral, tenha uma carga, né? Então, se ele perdeu carga negativa, ele ficou positivo. Se ele ganhou carga negativa, ele ficou negativo. Alguns alunos têm uma perspectiva de que o átomo vai ficar positivo ou negativo colocando ou tirando próton. Gente, colocar ou tirar próton de um átomo é um processo muito difícil. Demorou muito tempo para ser desenvolvido, no que hoje nós chamamos de física nuclear, e vocês sabem que é um processo muito energético e que pode ter vários problemas. Não é algo que vai acontecer normalmente na interação da matéria. Então, toda vez que um átomo estiver positivo ou negativo, é por conta das interações com os elétrons. Ele perdeu ou ganhou elétrons, não prótons. Tá? Então, o cátion vai ser o íon positivo. Se ele está positivo, ele perdeu carga negativa. E o ânion vai ser o íon negativo. Se ele está negativo, é porque ele ganhou carga negativa. Lembrando que o elétron lá atrás já estabeleceu que vai ser o negativo. Né? Existe uma tendência para os átomos ganharem ou perderem elétrons. Ok? Isso vai ser trabalhado melhor na aula de tabela periódica, tá? Os átomos não ganham ou perdem elétrons, assim, aleatoriamente. E aí tem, enfim, imagenzinha, né? Por exemplo, o sódio tem tendência a perder e o cloro a ganhar. Então, o sódio está pedindo para ficar com o elétron e o cloro está falando, não se preocupe, filho, aqui você vai ser bem tratado. Porque o cloro, por pertencer à família dos halogênios, ele tem tendência a receber um elétron para se estabilizar. Ok? Dúvidas, questões, questionamentos? Vocês ainda estão aí, me abandonaram, exatamente. Ainda tá. Por enquanto não, tô só escutando o que tá falando, tô absorvendo o conteúdo. Tá, ok. Então, a partir dessa exposição minha, essas perguntas que estão colocadas aí, vocês têm que conseguir responder intuitivamente, né? Então, eu tinha um professor que ele gostava de falar, né? Vocês têm que ser capazes de, se alguém te ligar de madrugada e te fizer uma dessas perguntas, vocês têm que saber responder, né? Então, essa é a ideia. A diferença entre ciência, tecnologia e química, que a gente falou lá no começo. Pensar no que é um átomo, quais são os principais modelos atômicos e, principalmente, qual deles representa a realidade, né? Então, entender a ideia de modelo. O modelo não é a realidade em si, ele é uma representação da realidade. E ele pode ser tornado mais simples ou mais complexo, dependendo do problema que eu tenho. Tá? A realidade em si é muito mais complexa. O que significa essa expressão matemática, né? O que significa cada elemento dessa expressão matemática. Qual a diferença entre cátion, ânion, átomo eletricamente neutro, o que são isótopos, isótonos, isóbaros, isoeletrônicos, se vocês quiserem acrescentar também. Então, são perguntas que vocês têm que responder muito tranquilamente. E aí eu coloquei aqui alguns exercíciozinhos. Eu acho que são 4. Então, a ideia é que eu deixe aqui, vocês respondam e me digam como que vocês querem fazer. É pra fazer agora? A ideia é que sim. Ah, tá. Então, Horácio, você poderia ler o exercício pra gente? Posso sim. Só que eu tenho problema na vista. Deixa eu aumentar a tela. Tá. Assim como acontece com as outras ciências naturais,
A química baseia-se na observação de fatos da natureza. O homem observa a natureza, age sobre ela, constrói ideias e representações sobre suas observações e ações. Agindo sobre a natureza, o homem a transforma, transformando-se. Nesse caminhar, o homem elabora explicações para os fatos observados. Muitas vezes, para a solução de um problema prático, é necessário que a química atue em conjunto com outras ciências, ou seja, que proporcione a interdisciplinaridade dos fatos. Com base no texto e na ideia de ciência, julgue os itens a seguir. Lê também ou não? Não, acho que já tá bom, né? Então, a ideia é que vocês digam quais os itens são verdadeiros ou falsos. Se alguém tiver alguma dúvida. Tem 3 verdadeiras e uma falsa. Alguém quer me dizer qual é a falsa? A quarta é a falsa e as outras 3 são verdadeiras. Desculpa, meu áudio estava fechado. Muito bem, isso mesmo. As 3 primeiras são verdadeiras e a última é falsa. Alguma dúvida aqui? Alguém ficou com alguma dúvida? Não. Bem, estou passando para a próxima. Nathalie, você poderia então ler a pergunta para todo mundo? Sim. O modelo atômico que considera como elemento químico o conjunto de partículas maciças, indestrutíveis, de mesma massa, sem a presença de cargas elétricas, é o de... Muito bem, então foi o modelo trabalhado hoje. Então a gente já pode começar a eliminar algumas coisas, né? Lavoisier e Proust não propuseram modelos atômicos. Né? Lavoisier e Proust, mais para frente a gente vai ver, eles propuseram o que nós chamamos de leis ponderais. Então não propuseram modelos em si. Então pode ser Dalton, Sommerfeld e Thomson. Qual dos 3 vocês acham? Eu acho que é o de Thomson, mas não sei se tá. Então vamos relembrar o modelo de Thomson, né? O modelo de Thomson é um modelo que também é chamado de pudim de passas. Né? Então qual é a característica dele? Ele é maciço? Sim. Ele é indestrutível? Sim. Mas o pudim de passas, ele é uma massa de carga positiva salpicado de cargas negativas. Lembra? Pudim de passas, polpa de maracujá. Ah, sim. Então, não pode ser o modelo descrito, né? Então é o de Dalton? Então, é o de Dalton, exatamente. As propostas de Dalton é de que, como primeiro modelo atômico, é de que a matéria era formada por pequenas coisas que não conseguiriam ser destruídas, né? Que são maciças, que são esferas perfeitas, né? E o mesmo elemento químico tem átomos idênticos entre si. Aí eu não vou chamar mais. Tem algum voluntário para ler a pergunta? Tem essa mais uma, eu acho, e a gente encerra a aula. Eu posso ler. O processo que envolve a bomba de hidrogênio requer muita energia para ser iniciado. Entretanto, esta energia é obtida pelo acionamento de bomba atômica, com potencial equivalente às que foram lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki. A bomba H é feita a partir da fusão dos núcleos dos átomos de hidrogênio, o deutério H2 e o tribo H31, com a formação de um átomo. Aí não dá, eu não sei ler isso, desculpa. Tudo bem, depois eu falo. Tá, mais um nêutron, produzindo uma energia quase 10 vezes maior que a bomba atômica. Sobre Muito o texto, obrigada. tá, podemos Muito concluir? obrigada, Horácio. Então,
primeiro, né, a gente vai ter uma aula específica sobre tabela periódica, que a gente vai falar sobre representação de elementos químicos. Mas você pode falar digamos assim, a letra mesmo, né? Então, deutério, H. O número que está em cima, então, é o número de massa. O número que está embaixo é igual ao número atômico, tá? Às vezes o número de cima está à direita, enfim, não existe um consenso quanto a esse tipo de representação, né? E o PAC nunca determinou nada. A ideia é que o número maior é o número de massa, portanto, é a somatória de prótons mais nêutrons, né? Aquele A igual a Z mais N, é o número maior. E o número menor é o número atômico, portanto, o número somente de prótons, né? Então, você pode chamar deutério e pular, né? O que tá escrito depois, né? Deutério, trítio e blá, blá, blá. Ou você pode falar o deutério, átomo de hidrogênio, massa 2, 1 próton. Então, a questão, ela tá toda contextualizada, né? Então, começa falando sobre bomba de hidrogênio, lembra de Hiroshima e Nagasaki, que o Enem tem muito disso, né? De relacionar conteúdos, mesmo que não sejam explicitamente perguntados na questão, né? Então, para vocês lembrarem de história, para vocês lembrarem do pouquinho de física. Bom, a vantagem, né, dessa questão é que ela está desenhada, né? Se alguém não entendeu o texto. Então, a gente tem o trítio, então, não sei se a tela está muito boa, mas ela tem duas bolinhas cinzas e uma roxa, né? Então, as bolinhas cinzas, elas são os nêutrons, e a roxa é o próton. Então, você tem o trítio e o deutério, eles se fundem, dessa fusão sai um átomo de hélio e um nêutron sozinho. Tá? Então, vocês podem ver que a quantidade de nêutrons de um lado e de outro é a mesma, de prótons de um lado e do outro é a mesma. A gente vai ver isso com calma quando a gente vai falando de leis ponderais. Muito bem. A partir do texto e da representação e do conhecimento de vocês de química, nós podemos concluir que, primeiro, deutério e hélio são isóbaros. Isóbaros, então, são elementos que têm dois compostos diferentes que têm a mesma massa, número de massa, o mesmo A. Deutério e hélio são isóbaros? Alguém diz que sim? Não, né? Deutério e hélio não são isóbaros porque um tem massa 2. Não. E o outro é 4. É que eu ia falar isso, só que eu não tava conseguindo ligar o microfone. Perfeito, Nathalie. Então você entendeu, né? Eles não têm como ser isóbaros porque um tem massa 2, o outro tem massa 4. 2 é diferente de 4, pelo menos na matemática que nós utilizamos aqui. Muito bem. Letra B. Deutério e trítio são isótonos. Isótonos tem o mesmo número de nêutrons. Deutério e trítio tem o mesmo número de nêutrons? Alguém afirma que sim? Alguém Sim. afirma que o mesmo número de nêutrons? Quantos nêutrons tem no deutério? Os números de nêutron não são os números que ficam embaixo? Ou não? O número de nêutrons é a diferença entre o número que fica embaixo e o número que fica em cima. O número que fica embaixo é o número de prótons, apenas. E o número que fica em cima é a soma dos dois. Portanto, nêutrons vai ser a diferença. Faz sentido? Então não, porque um é só 1 e o outro é 2. Ai, gente, eu tô perdida, mas é. Isso mesmo. Qual é que tem dois? O deutério é só uma diferença, porque o próton é 1 e a massa é 2, aí a diferença é só 1. E o outro é qual? É o trítio. E o trítio é 1 próton e 3 a massa, e aí a diferença é de 2, porque 1 mais 2 é 3. Ai, gente, eu acho que é isso. Perfeito. Você podia também ter tentado deduzir isso pela imagem, né? Então, tem duas bolinhas cinzas no trítio e uma bolinha cinza no deutério. Ok? Verdade.
Mas o seu raciocínio também tá certo, não é sempre que a gente vai ter uma imagenzinha bonitinha para nos ajudar. Então, Obrigada. terceiro, é a letra C. Hélio, trítio e deutério são todos isótopos. E isótopos têm o mesmo número de prótons. Quantos prótons tem no hélio? 2. Quantos prótons tem no trítio? 2 no deutério são 1, então não. Vamos voltar, então. Quantos prótons tem no hélio? 2. Quantos prótons tem no trítio? 2. 2 prótons. Ah, é só um. Ah, é porque eu confundi, que eu fui olhar para as imagens. Confunde mesmo. Mas no trítio a gente tem apenas um próton, tá? Portanto, a alternativa já está errada. Se fosse só trítio e deutério, aí estaria correto, porque ambos têm um próton, portanto, ambos são isótopos. Mas quando ele coloca o hélio no meio da alternativa, a alternativa se torna incorreta. Então, letra D. Trítio e hélio são isótonos. Isótonos, lembrando, mesmo número de nêutrons. Nêutrons é a diferença entre a massa total e o número de prótons. Quantos nêutrons tem no trítio? No trítio eu vou ter 2 nêutrons, certo? Que a diferença de 3 para 1 é 2. E quantos nêutrons eu vou ter no hélio? Também são 2. Que a diferença de 4 para 2 dá 2. Então a diferença de 3 para 1 dá 2. A diferença de 4 para 2 também dá 2. Portanto, essa é a alternativa correta. E só para, no fim, desencargo de consciência, a letra E diz que o deutério e o trítio são isóbaros. O deutério vai ter número de massa total 2 e o trítio vai ter número de massa total 3. Isóbaro diz respeito ao número de massa total, portanto não pode ser essa. Dúvida nessa questão? Alguém não entendeu por que a D? Entendi. Horácio. Perfeito. Então, só mais uma. Tem mais duas. Mas enfim, só mais uma, porque eu tenho 1 hora de aula. Eu comecei às 10h10. São 11h08 já. Então a gente encerra com essa questão. Essa questão é um pouquinho mais matematizada. Alguém poderia ler, por favor? Num exercício escolar, um professor pediu a seus alunos que imaginassem um átomo que tivesse um número atômico igual a seu número de chamada e o número de nêutrons 2 unidades a mais que o número de prótons. O aluno número 15 esqueceu-se de somar 2 para obter o número de nêutrons e, consequentemente, 2 alunos imaginaram átomos isóbaros. Isso ocorreu com os alunos cujos números da chamada são. Muito obrigada, Nathalie. Então, a questão lá embaixo ajuda vocês, né? Então, relembra alguns conceitos importantes. O número atômico é representado por Z, é o número de prótons. O número de massas é representado por A, que é a somatória dos dois, prótons e nêutrons. E isóbaro, portanto, são os dois elementos que têm, dois átomos que têm o mesmo número de massa, mesmo tendo o número de prótons ou o número de nêutrons diferente. Tá? Então, a soma é igual. Muito bem, o aluno de número 15 esqueceu de somar 2 e obteve um número de massa, enfim, igual a de outro, né? Então, se ele esqueceu de somar 2, ele considerou que o número de prótons e o número de nêutrons eram iguais, então ele somou 15, que era o número de prótons, mais 15, ele obteve 30, ok? Então, ele obteve 30 de número de massa total. A pergunta diz que um outro aluno obteve o mesmo, né? Porque um outro aluno imaginou um átomo isóbaro. O aluno que fez certo chegou no mesmo número de massa total, 30, né? Então, o nosso número 15 deveria ter chegado em 32, chegou em 30. Outro aluno que fez certo chegou em 30. Qual é o número desse outro aluno? Existem várias maneiras da gente pensar nesse exercício. E uma delas, só deixa eu ligar o carregador aqui, porque senão vai acabar. Prontinho. Esse outro, como esse outro aluno pensou, né? Existem várias maneiras de resolver esse exercício, eu gosto de botar no papel matematicamente, né? Então, você pensa que o número de massa total é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. E o número de nêutrons é igual ao número de prótons mais 2.
Se vocês quiserem pensar, então, A é igual a Z mais N. N é igual a Z mais 2. Portanto, A é igual a 2Z, desculpa, é a Z mais N, mais 2. Tô falando, eu acho que se eu colocar... Se eu efetivamente escrever, vai ficar mais fácil. Inserir... Caixa de texto. Por que não tá habilitado no caixa de texto? Não tá. Então, eu tenho essas duas expressões. Portanto, A vai ser igual a Z mais Z mais 2. Então, 2. Tá? A gente já sabe quanto é esse A. Esse A é 30, porque o aluno que fez errado nos deu essa resposta, né? Porque ele somou 15 mais 15. Então, ele chegou em 30. O que eu quero saber é o valor do Z. Sabendo que A é 30... Não vou terminar de responder, não. Sabendo que é 30, qual é o valor de Z? Que diz respeito a qual é o outro aluno? Primeira pergunta, vocês entenderam a colocação que eu fiz? Por que eu comecei a resolver assim? E segunda pergunta, vocês conseguem resolver e me chegar no valor de Z? Eu acho que é a letra E, porque era para. Como ele esqueceu de 2 e o outro aluno fez certo, que no caso a resposta seria 32, 15 mais 17 dá os 32. Mas não sei. Na verdade, não. Vamos pensar. Tá errado. 2 alunos conseguiram isóbaros, né? Portanto, a massa total é igual nos dois. Isso significa que o aluno que somou 15 mais 15 obteve 30. Existe um outro aluno que chegou em 30 também. Entendeu? O outro aluno que fez certo, que é o aluno que nós queremos descobrir quem é, ele chegou em 30, não em 32. Quem deveria ter chegado em 32 é o aluno número 15. E ele não chegou. Ok? Ok. Muito bem, então vou dar mais um tempinho para vocês. Eita, já encerramos o nosso tempo de aula. Só essa questão e aí encerramos. Muito bem, gente, já são 11h15 e eu só tinha 1 hora de aula. Então, eu vou resolver aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida na próxima aula ou na monitoria, vocês perguntam. Então, a ideia é de que o aluno que fez certo chegou no mesmo 30 do aluno número 15, né? E aí é por isso que eu considerei que o A é igual a 30. O A é igual a Z mais N, essa é a primeira expressão que nós temos. E segundo a proposta do professor, N é igual a Z mais 2. Isso não é algo que se aplique a todos os elementos químicos da tabela periódica. Não, isso foi o que o professor propôs. Não é? Muito bem. Então, a gente sabe que A é igual a Z mais N, fazendo uma substituição. Nessa expressão, a gente sabe que A é igual a Z mais 2. Né? E aí, vocês teriam que fazer distributivo, vocês chegariam a 2Z mais 2, enfim. Vocês sabem, então, que A é igual a 30. Vocês querem descobrir o valor de Z. O valor de Z, portanto, vai dar 14. Porque vocês vão chegar em 2Z é igual a 28, Z é igual a 14. Portanto, o outro aluno que chegou em 30 é o aluno número 14. 14, alternativa A, né?
Então, a gente pode tirar a prova real disso. Então, vamos lá na proposta do professor. O número de prótons é o seu número de chamada. Tudo bem, meu número de chamada é 14. O número de nêutrons é o seu número de chamada mais 2. Então, é 14 mais 14 dá 28, mais 2 dá 30. 30 é exatamente o mesmo valor que o aluno número 15 chegou. Então, a proposta é essa. Tá? Esses slides já devem estar disponíveis para vocês lá no Google Sala de Aula, né? Se alguém quiser rever alguma questão, rever algum conceito, enfim. Nossa próxima aula, então, é daqui a 2 semanas. A gente vai falar um pouquinho sobre molécula, elemento químico, fórmulas, e pensar um pouquinho em reações químicas e ponderais, tá bom? Era isso que eu tinha para apresentar hoje. Alguém quer fazer alguma observação, comentário para poder encerrar um? Débora, um comentário? Não. É só agradecer. Muito obrigada para você, Sara. Foi uma ótima aula. E obrigada a vocês dois também, Horácio e Nathalie. É isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem bom. Não, acho que não também. Aprendi muito com a aula. Só isso, né? Aprendi muita coisa que eu não aprendi no meu primeiro ano do ensino médio. Obrigado. Essa Bom, primeira aula foi mais conceitual mesmo. Eu ia só avisar vocês que as outras aulas estão gravadas, então as que vocês não conseguirem ir, vão estar lá no YouTube. Tá, Tá bom. obrigada, gente. Bom dia. Bom dia. Vou encerrar a gravação aqui, tá bom, gente?